Fala, rapaziada, hoje o pai não operou, tá? Hoje o pai não operou, mas eu vou fazer um review aqui, rapidex. Rapidex não, vai levar o tempo que for, tá? Pra falar com vocês um pouquinho sobre o dia de hoje, tá? Coisas que poderiam ter sido feitas, algumas análises que eu vejo que seriam interessantes de você entrar. Por que você deveria entrar? Enfim, vocês já sabem como é que funciona aqui, pra quem tá assistindo pela primeira vez. Esse tipo de vídeo eu solto todos os dias no nosso canal VIP do DZap. Eu resolvi soltar esse vídeo, como foi um dia que eu não operei, eu resolvi soltar esse vídeo de graça disponível aqui pra você que é meu inscrito do canal do YouTube. Então, preste atenção, fica de olho, que acho que dá pra você aprender bastante coisa nesse tipo de vídeo, tá? É um vídeo, como é que eu faço geralmente, tá? É um vídeo onde eu analiso as entradas que eu fiz, o que eu fiz no dia, e explico o porquê que eu fiz o que eu fiz, tá? Então, é o tipo de vídeo que eu solto todos os dias. A gente chama de estudo de caso, né? Estudo de caso. É literalmente isso, a gente faz um estudo das operações que foram feitas e aí eu consigo explicar e ensinar um pouquinho para quem é meu aluno como é que você opera o método DZap, como é que você opera esse price action que eu ensino, as oportunidades que existem, enfim. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para cima. Vamos lá. Hoje o dia começou. Repara que a gente já tem aqui, ó, olha que legal, a gente já tem uma saída de estrutura, né? Como a gente já tem aqui, ó, a gente já tem esse canalzinho sendo rompido na abertura, é o que a gente chama de breakout pullback, tá? Um rompimento, na minha opinião, 100% confirmado, tá? Não dava para você tradear essas barras iniciais aqui, mas provavelmente dava para você entrar nessa barrinha. Cadê? Deixa eu dar um zoom aqui, ó, beleza. Puxar um pouquinho para cá e um pouquinho para cá, beleza. Dava para você entrar nesta barrinha aqui, tá? Nessa barrinha aqui, como breakout pullback, tá? Ou seja, o preço abre num rompimento confirmado. Aliás, esse rompimento não estava 100% confirmado até pelo menos essa barra aqui, tá? Barra 1, 2, 3, 4, 5. Até a barra 5 não era um rompimento 100% confirmado, mas a barra 5 poderia entrar inclusive na barra 6, que é uma barra que a gente chama de follow through, tá? Opa, follow through, que é uma barra que confirma a barra anterior, ou seja, ela tem máximas e mínimas acima das máximas e mínimas da barra anterior, de acordo com a direção do mercado que você estava olhando. E o mais importante também é a gente analisar a questão, vamos colocar um tempo gráfico um pouco maior aqui, ó, de direcional, ou seja, o mercado ele já é há um tempo, tá? Ele já é há um tempo um mercado de alta. A gente passou muito tempo aqui embaixo, muito tempo nessa lateralidade, tá? Muito tempo aqui nessa lateralidade. O preço rompe, sai dessa lateralidade, iniciando um novo ciclo, e aí ele tem todo esse movimento corretivo, tá? Esse movimento corretivo termina, cadê? Aqui. Esse movimento corretivo termina na abertura de hoje, tá? E ele confirma, ele poderia muito bem ter rompido aqui e ter dado sequência para baixo, tá? Por isso que a gente não deve tomar essa decisão quando a barra não é muito forte, quando a gente não tem um indicativo muito forte de rompimento. Ou seja, aqui a gente não teve indicativo forte de rompimento, tá? Essa barra é uma barra de lateralidade, a gente tem uma inside bar, outra inside bar, aí a gente tem uma tentativa de rompimento para baixo e uma reversão, tá? Então, em cima, claro que essa linha aqui, pessoal, ela vai ser traçada de maneiras diferentes quando você está olhando ao vivo, né? Então, por exemplo, não seria errado se você traçasse, por exemplo, essa barra, vamos lá, assim, ó, essa barra, desculpa, essa linha, assim, por exemplo, ó, aqui, tá? Não seria errado. E aí você não vai ter um pullback exatamente em cima dela. Então não dá para você ficar olhando para a linha e esperar realmente. Eu falo isso toda vez, cara. Importa muito mais o contexto que você está observando, o contexto que você está operando, do que realmente o toque de uma linha. Por quê? Porque desenhos de suportes e resistências, eles precisam sempre seguir uma lógica, é óbvio, mas eles são um pouco subjetivos. Por quê? Porque cada pessoa vai entender topos e fundos e linhas de uma forma diferente. Então é muito difícil você cravar com 100% de certeza um pullback e uma linha. A não ser que a gente esteja falando, por exemplo, de topos e fundos que são muito óbvios. Então, por exemplo, se você traçar uma linha aqui, cara, você não tem muita argumentação, tipo, não, pô, não é aqui, é um pouquinho mais embaixo, um pouquinho mais em cima. Não, a linha é aqui e pronto, acabou. Tá? É claro que você vai ter aquela argumentação de, é na sombra ou não é. Gente, olha só, sombra, tá? Sombra, quando a gente fala sombra, pavio, né? Para quem não sabe, se você é novo nisso aqui, quando a gente fala de sombra, a gente está falando disso aqui, né? Ou de pavio, a gente está falando desse amigão aqui, tá? E eu vejo muita gente falando essa besteira de, não pode considerar a sombra, não pode considerar pavio. Gente, como não? Como não? Isso aqui ocorreu negociação em todos esses níveis de preço desse pavio. Como você vai desconsiderar isso aqui?
Não faz o menor sentido, né? Mas vamos lá, vamos focar no que é realmente relevante aqui, beleza? Então, olha só, a partir da hora que a gente teve esse rompimento, deixa eu apagar essa linha aqui, o rompimento foi confirmado, né? Ou seja, neste pullback aqui, tá? O rompimento foi confirmado, você já poderia tomar uma compra aqui. Ah, Felipe, beleza, eu não tomei essa compra aqui, resolvi esperar. O que a gente tem aqui? A gente tem um microchannel, né? A gente tem um MC. Não, tô brincando. A gente tem um microchannel, um microcanal, tá? Ele tem a característica de barras em sequência com máximas e mínimas sempre maiores, né? Então a gente tem essa barra e essa barra. Essa barra aqui não chega a ser uma sequência perfeita porque ela não tem máxima mais alta do que a barra anterior. Mas é um detalhezinho técnico que quando você leva em consideração o formato da barra como um todo, ele pode ser também levado em conta como um microchannel junto com ele, tá? Então, qual é a primeira premissa que a gente tem dentro de microchannels, ou seja, dentro de microcanais? Qual é a primeira premissa que a gente aprende aqui, ou pelo menos que eu ensino aqui, é que você pode fazer o fade da tentativa de reversão do primeiro microcanal. Não entendi nada, Felipe. Eu sugiro a você que você faça o meu curso de Zap do zero ao Price Action. Por quê? Porque eu ensino exatamente esse tipo de coisa e muito mais dentro do curso, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você perceber que você vai ter que entender o contexto, tá? Essa é a primeira coisa. Você vai ter que entender também de contagem de perna, você vai ter que saber contar a perna, tá? Contagem de perna. Quem já é meu aluno sabe exatamente como fazer isso aqui, né? A contagem de perna eu ensino na primeira ou segunda aula. Se eu não me engano é na segunda aula. Ou na terceira aula. Agora não lembro, é tanta aula aqui. Bom. E você precisa entender também como é que funciona a estrutura interna, tá? Do microcanal. Certo? A partir disso aqui, tá? A partir disso, você vai ter a possibilidade, você vai ter a condição de tomar uma decisão. Ou seja, o que eu faço aqui? A gente já sabe, ou pelo menos deveria saber, que quando você tem um microcanal e é o primeiro spike, você geralmente, as tentativas de reversão vão falhar. 70 a 80% das vezes, as tentativas de reversão de microcanal em primeira perna num spike tendem a falhar. Então o que você pode fazer? Você pode, em vez de, Felipe, eu vou vender isso aqui, essa mínima dessa barra, rompimento da mínima dessa barra. Não, você vai fazer o contrário. Você vai fazer o que a gente chama de fade, tá? Você vai fazer o fade dessa mínima aqui, ou seja, você vai comprar, vai fazer um fade buy dessa mínima aqui. Então se você não entrou aqui, maravilha, você pode entrar aqui embaixo na compra. Por quê? Porque é de se esperar que quando a gente tem essa junção de elementos, de características, o price action ele é mais ou menos isso, é você analisar um contexto para extrair o máximo de informação possível. Então aqui você entendeu a estrutura interna, a contagem de perna e o contexto. Desculpa. E você sabe que a melhor decisão agora é você fazer um fade. Por quê? Existe uma grande possibilidade, grande mesmo, tá? A gente está falando de 70%, 80%, tá? Existe uma grande possibilidade de você ter uma segunda perna para cima do mesmo tamanho da primeira perna, tá? Então, o que você vai fazer? Como é que você vai desenhar os seus alvos? Como é que você vai definir? Vamos dizer que você tenha feito essa compra aqui, tá? Então, você tem essa primeira perna, tá? Eu vou levar em conta só a barra de alta, não vou nem levar em conta essa mínima aqui, tá? Você tem esta primeira perna aqui, que aí você decide, tá? Isso é uma coisa muito pessoal. Se essa barra aqui, ela faz parte do microcanal ou não. Se você acha que faz, você deve levá-la até a hora que você perde a mínima. Então essa seria a primeira perna. Então o que você faz? Você duplica isso aqui, tá? Você pode fazer de qualquer jeito, você pode usar uma linha, no caso eu estou usando retângulo, tá? E aí você posiciona a mínima desse retângulo, que é o tamanho dessa perna, na mínima dessa barra aqui, tá? Aqui, ó, na mínima desta barrinha aqui, ó, essa aqui. Beleza? Se esse pullback tivesse sido mais para baixo, você teria que ter diminuído um pouco mais, seguindo a retração, beleza? Seguindo o pullback. Então você teria entrado aqui, você já posicionou a sua segunda perna, a sua saída seria aqui em cima. Então você teria feito a sua compra abaixo dessa barra aqui, seu alvo ficaria aqui em cima e olha o tamanho do gain que você ganhou sem calor nenhum. Você pode definir o seu stop aqui de diversas formas, tá? Tem uma aula de stop, eu vou ver se eu deixo essa aula liberada aqui dentro. Tem uma aula que eu ensino como você define o tipo de stop que você vai usar, tá? Mas você tem aí algumas categorias de stop, você deve escolher um deles e decidir qual que você vai usar neste contexto aqui, tá? Mas aí já é um elemento, já é um ensinamento para uma outra aula. Esse vídeo aqui é apenas para a gente fazer uma análise, um estudo de caso do dia de hoje, beleza? E aí, ótimo, maravilha, você entrou na sua compra, você garantiu aqui, vamos ver, deixa eu apagar esses negócios aqui, só para ficar mais fácil da gente visualizar. Você garantiu aproximadamente 1.000 pontos, né? Uau, 1.000 pontos neste trade. Se você tivesse aqui embaixo, muito importante, qual tamanho, tá, que você levaria nessa compra aqui? O que você buscaria nessa compra? Vamos dizer que você fez a sua compra aqui, né?
Sei que você fez a compra aqui, você já é mais experiente, você entendeu esse contexto, você fez a sua compra aqui embaixo, seu stop podia ou tá aqui ou tá abaixo do fechamento deste gap, tanto faz. Como é que você definiria se você sai ou não? O primeiro, né? Quando você olha para essa barra aqui, você não pode pensar em sair, tá? Eu sei que muita gente pensa, putz, olha quanto dinheiro eu já tenho aqui, ou olha quantos pontos já andou, eu preciso sair. Mas você está ignorando a leitura do contexto. Caramba, você sabe que você está num rompimento, num ciclo de rompimento, você sabe que você saiu de uma estrutura que foi rompida, você sabe que você teve a validação dela, você teve uma barra deste tamanho aqui de confirmação. Cara, você vai sair agora? Tá? Você começa a ver essas barras aqui, ó. Essas barras aqui, primeira coisa que você deve pensar é, legal, tô num micro channel, tô num micro canal. Então, já sabendo disso, o que pode vir após esse micro canal? Faz sentido eu sair aqui ou não? E aí você entende que você ainda pode entrar num fade, você pode comprar isso aqui, não sair, entrar nesse fade aqui, comprar, aumentar a mão e carregar essa posição, tá? Então não faria sentido você sair aí, mesmo se você estivesse nessa compra aqui, faria sentido você tentar alongar o máximo possível. E aí a gente tem a segunda perna desse micro canal, tá? E aí ele já deixa de ser um micro... Calma aí, deixa eu apagar isso aqui. Deixa de ser um micro channel e passa a ser um canal estreito, tá? Aqui, ó, canalzinho estreito. Beleza? E aí o que precisa ser observado aqui? É o seguinte, no canal estreito, dificilmente você vai fazer fades, tá? Dificilmente você vai fazer fade, principalmente se você estiver no final de uma segunda ou terceira perna. Por quê? Quando você tem um micro channel, o primeiro fade, a primeira tentativa de reversão, ela tende a ser mais curta mesmo. Já na segunda perna, essa tentativa de reversão, ela pode acontecer em até duas pernas e ela é um pouco mais longa. Mas aí você forma o canal, tá? Beleza, você tem um micro channel, você tem um canal estreito aqui, tá? Você tem um CE. E aí o que você faz? Geralmente quando você tem a tentativa de rompimento deste canal, vou botar aqui de amarelinho, tentativa de rompimento deste canal, você vai entrar na compra quando essa tentativa falhar. Então o que a gente consegue ver aqui? Vamos lá. Tá, eu tô falando aqui só do mais básico, tá? Tem outras formas de você entrar aqui que são mais avançadas, mas é o tipo de coisa que você não deve fazer por enquanto. Então aqui, ó, olha como a gente teve a tentativa de rompimento, tá? Este canal ele continua, tá? A tentativa de rompimento acontece nessa perna aqui, e aí você tem, deixa eu apagar aqui, e aí você tem a primeira, sua primeira entrada na compra aqui, tá? É um first buy. E você tem aqui a sua segunda entrada na compra. Cadê? Segunda entrada na compra aqui, tá? Você pode fazer esse H1, ou você pode fazer esse H2, tá? Tanto faz, tanto faz. O H1 ele é um pouco mais arrojado, tá? E aí o H2 ele é um pouco menos arrojado, por quê? Porque você... É uma troca, tá? Você abre mão de preço, né? Ou seja, você abre mão de ser executado num preço melhor, ou seja, aqui embaixo, o seu stop ficar aqui. Você abre mão disso para ter um stop um pouco mais longo, tá? Pode ser aqui embaixo, pode ser embaixo dessa mínima aqui. O stop aqui no caso não é o que a gente vai falar sobre. Mas você abre mão de preço, tá? Você perde no preço e você ganha em informação, tá? Pensa o seguinte, o mercado... Ele está fazendo o seguinte, ele está te dando mais informação para você ter maior certeza, tá? Ele está te dando mais informação, só que ele está te cobrando o quê? O stop. Ele está fazendo o seguinte, olha, se você entrar aqui, tá tudo certo. Vou chutar qualquer tipo de probabilidade, tá, gente? É apenas didático. Se você entrar aqui, maravilha, você vai ter 60% de chance do trade dar certo. Vamos botar 50%, vai. 50% de chance do trade dar certo. Agora, se você esperar um pouquinho mais, eu te entrego mais informação, seu stop vai ficar mais alto, mas, em compensação, por você ter mais informação, você agora vai ter 70% de chance dessa operação andar. Então é sempre uma troca, tá? Você vai estar sempre trocando. A partir da hora que você avança um pouco mais no conteúdo, começa a compreender um pouco mais, você tem esse tipo de insight. Você sabe o que você quer, você sabe além do que você quer, você sabe o que você está esperando, qual é a oportunidade que você está buscando no mercado, e o mercado vai te dar aquilo ali em uma determinada hora. E você tem que ter a capacidade técnica de entender como buscar essas oportunidades, o que esperar delas e como executar. Não é muito difícil, é trabalhoso porque você demora um tempo, você precisa de tempo de tela para você passar por essas oportunidades diversas vezes, isso acabar ficando na sua cabeça. Você não pode ficar, eu vou operar uma vez por mês. Não, você tem que operar todo dia, mesmo que seja uma conta simulador. Aprendeu a técnica, tem que operar todo dia. Você tem que estar olhando aquilo ali, você tem que vivenciar o mercado todos os dias para que você consiga realmente fazer disso a sua profissão. Não é difícil.
É um pouquinho trabalhoso, porque leva um pouquinho de tempo, tá? Eu não vou te prometer que você vai ficar rico da noite pro dia, isso seria malandragem, tá? E aqui não tem essa, aqui não tem, porra, eu não vendo sonho, eu não vendo ilusão, eu não sou padaria, meu irmão, eu não tô aqui pra te vender um sonho. Eu tô aqui pra te vender a vida que eu levo, a realidade que eu tenho, tá? E pra mim, demorou muito mais do que vai demorar pra você, porque eu não tive ninguém pra me ensinar como eu tô aqui ensinando pra você. Mas basicamente é isso, a gente vai fazer até um resumão aqui pra gente encerrar, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Tem também o resto aqui, que aí já entra numa outra parte de microcanais, enfim, já é um conteúdo um pouco mais avançado. Mas como essa aula vai ser gratuita, aberta, né, como esse estudo de caso vai ser aberto pra todo mundo, eu não posso também me aprofundar muito em técnica, porque vai ter muita gente que vai assistir isso aqui e não vai entender nada. Então eu vou encerrar por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você quiser fazer parte do DZAP, que é o meu treinamento em Price Action, clica no link aqui embaixo que você vai ser redirecionado para a página. Tem uma aulinha lá, eu deixei uma aulinha lá preparada para você ensinando sobre Second Entries. Tá? Você não entendeu o que eu falei? Second Entries, tá? Tem uma aulinha lá especial para você, retirada diretamente do meu curso, tá? Essa aula foi retirada do DZAP para você assistir. Assiste ela toda ali. Você não precisa comprar se você não quiser, mas assiste a aula. A aula é boa, tá? A aula é boa. Assiste a aula. Se você quiser só assistir a aula, não tem problema nenhum. Assiste a aula. Tenho certeza que você vai gostar e tenho certeza que só essa aula vai mudar a sua percepção sobre como que o mercado funciona e como que você pode entrar nas suas operações. Beleza? Então é isso. Tamo junto. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.